Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde. Não sei a hora que vocês estão aqui assistindo. Hoje chamei para essa conversa a Ana Luísa Bandeira, que além de ser uma amiga de muitos anos, é também uma pesquisadora a qual eu respeito muito, que tem um trabalho muito bonito na área de antropologia do direito. Ela está fazendo doutorado na GV, né, em direito. Fez mestrado em antropologia social na USP, foi pesquisadora do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, é isso? É isso mesmo. IDDD, e foi minha colega de graduação também, fez um intercâmbio na época, foi para a Colômbia que você foi? Foi para a Universidade de Los Angeles, em Bogotá. Muito Ah, bom. que legal. Então ela tem assim um histórico, uma vida dedicada à pesquisa já quase, né? Bom, eu estava. E o mais importante, a dissertação de mestrado dela virou livro, que foi publicado pela editora Letramento no final do ano passado, né? Do meio para o final, mais ou menos, né? Foi É, isso? foi para o final, acho que foi novembro, Foi, né? foi para o final. E agora eu estava consultando o site da editora Letramento, porque eu ia pegar um com ela, né? Eu falei, vou falar, Ana, me dá aqui o seu autógrafo. De repente veio a pandemia, eu falei, bom, eu vou comprar agora daqui mesmo, porque não dava mais para esperar, né? Eu comprar direto lá, e agora já está tudo esgotado, então vou ter que esperar a segunda edição. Assim, impressionante. Você imaginava que ia ter toda essa repercussão? Olha, Rafa, bom, primeiro, obrigada por ter me convidado para essa Imagina. conversa, é sempre Obrigado um eu. prazer conversar com você. Eh, eu estava fazendo uma conta rápida aqui agora, a gente se conheceu em 2009, então já estamos aí em No 2019, colegial. já estamos aí há um tempo nessa estrada. Eu não imaginava que o livro fosse dessa repercussão, eu estou muito feliz, muito contente mesmo. Depois que você me falou, eu até entrei em contato com a editora para ver, né, quando que vai sair a segunda edição. Eu acho que é uma conquista muito legal. Eu acho que quando eu entrei no mestrado, eu nunca imaginei que eu fosse conseguir escrever primeiro, né? Porque você fica, ai meu Deus, será que eu dou conta? É bem E assim que mesmo. fosse virar um livro, que fosse esgotar da editora. Então, eu estou bem, bem satisfeita, bem feliz. Espero que continue assim e que, eventualmente, quando eu conseguir terminar o meu doutorado, também tenha essa mesma chance, né? Porque o livro ele foi publicado pela editora Letramento, né, a Casa do Direito da editora Letramento, por um concurso que eu ganhei da editora. Então, espero ter essa sorte também com o doutorado. Com certeza. Já tem todas as credenciais para isso agora, né? Eu estava dando uma olhada aqui na sua trajetória e até aqui na sua dissertação de mestrado, que virou livro, e eu achei interessante que você, na verdade, estudou audiências de custódia, né? Uhum. O título do trabalho e do livro é Audiências de Custódia, Percepções Morais sobre Violência Policial e Quem é a Vítima. E achei interessante que você começou a fazer uma pesquisa de audiência de custódia, pelo que eu entendi aqui, na época da implantação dessas audiências de custódia no Brasil. E havia, parece, um projeto piloto, que isso começou a ser feito no Tribunal de Justiça de São Paulo, né? E você pegou desde as primeiras audiências Uhum. e assistiu a quase 700 audiências de custódia, né? Durante quase todos os dias da semana, e para dar uma olhada ali como é que funcionava. A ideia inicial era mais ou menos isso, né? Ver como é que isso daqui vai Isso. funcionar. E isso você começou como pesquisadora lá do IDDD, né? A fazer Isso. essas observações. E depois você entrou no mestrado, pelo que eu li aqui nos primeiros capítulos, e no mestrado em antropologia social na USP, e aproveitou esses dados coletados para fazer a sua dissertação de mestrado. Primeiro, assim, conta um pouco para a gente de como é que foi essa pesquisa dessas audiências de custódia, e depois eu queria que você me dissesse se mudou alguma coisa a sua percepção depois que você fez as matérias de antropologia. Como é que
é esse olhar novo a partir da antropologia mesmo, né? Depois que você conheceu ali o básico, pelo menos elementar de antropologia. Bom, vamos lá. Eu comecei a acompanhar as audiências de custódia, realmente era um projeto piloto do Tribunal de Justiça de São Paulo com o Conselho Nacional de Justiça, em 2015, e eu fui contratada na época pelo IDDD para ser a pesquisadora que faria o monitoramento da prática dessas audiências e como elas estavam sendo implementadas aqui em São Paulo. O argumento na época era o de que, se desse certo em São Paulo, daria em qualquer lugar do Brasil, pela dimensão da cidade, pela quantidade de pessoas presas em flagrante. Então, era um desafio muito grande. Foi um projeto do então ministro-presidente, né, do CNJ, que era o Lewandowski, e ele usou desse acordo político que ele conseguiu fazer com o Tribunal de Justiça de São Paulo para implementar isso através de um provimento do tribunal. Na época isso foi extremamente criticado, né? Teve até uma DIN da Associação dos Delegados de Polícia, da DEPOL, questionando a legalidade desse provimento, porque ele estaria criando uma fase processual nova, e isso é de competência legislativa exclusiva, né? Não poderia ser feito através de um provimento do Poder Judiciário. Uhum. E, enfim, depois o STF julgou como legal essa iniciativa do Tribunal de Justiça, inclusive porque o Brasil estava em falta com o Pacto de São José da Costa Rica, que a gente já havia ratificado desde 92 e que já previa a audiência de custódia. Não tem esse nome no pacto, mas o que se diz é que toda pessoa presa tem o direito de ser apresentada a uma autoridade judicial em tempo razoável. E aí, no Brasil, a gente incorporou, através desse tribunal, desse provimento, né, na época, em 2015, em 24 horas. Então, estabeleceu-se o primeiro prazo no Brasil para a apresentação, e as seccionais de polícia de São Paulo começaram a ser incorporadas aos poucos. Então, eu comecei a acompanhar no primeiro dia, que foi no dia 24 de fevereiro de 2015, e passei 10 meses indo todos os dias ao fórum, acompanhando essas audiências. Então, em 10 meses, eu acompanhei 624 pessoas presas em flagrante, porque às vezes você tinha uma audiência com mais de uma pessoas, pessoa. né? Exatamente. Então, foram 588 audiências, mais 624 pessoas, né, presas em flagrante. E ao final, para se ter uma dimensão, né, o cálculo que eu fiz é de que é uma pessoa presa a cada 15 minutos em São Paulo, que é realmente uma máquina de prisão absurda, né? Não tem como não se espantar com os números, você realmente fica muito, muito espantado. E depois o CNJ conseguiu propagar e fazer outros acordos com outros tribunais ao longo do Brasil para implementar audiência de custódia a partir daquela realidade local. Agora, em 2019, com a legalização, né, a aprovação do pacote anticrime, que a audiência de custódia passou a fazer parte do Código de Processo Penal. Então, essa questão está resolvida, está superada. Hoje é direito de toda pessoa presa no Brasil ser apresentada diante de uma autoridade judicial. Ana, E a ideia na época... Só Pode um falar. minutinho, vamos esclarecer para quem eventualmente não é da área do direito como é que funcionam essas audiências. Então, a pessoa que é presa em flagrante, vamos supor, na rua, os policiais vão e prendem essa pessoa em flagrante, em 24 horas ela vai ser apresentada a um juiz, é isso? É isso. Que vai decidir se ela vai responder o processo em liberdade ou se ela vai continuar presa provisoriamente, né? É isso. A audiência de custódia, o objetivo dela é decidir sobre a cautelaridade daquele processo criminal. Então, não é uma sentença, é uma decisão. Então, a pessoa ela é presa, por exemplo, na rua, né? E ela é levada para um distrito policial, e da delegacia ela é levada ao fórum em até 24 horas para uma audiência em que tem uma defesa, um promotor, uma promotora de justiça e uma autoridade judicial. E nessa audiência são apresentados argumentos para prisão provisória, pode ser o pedido do Ministério Público pela prisão provisória, ou pela liberdade provisória, ou pelo relaxamento do flagrante, que é quando se considera que não há motivos, né, não há indícios de autoria nem de materialidade que justifiquem que aquela pessoa permaneça presa. E aí o juiz, decidindo, aquela pessoa é encaminhada ao centro de detenção provisória, se for o caso da prisão provisória, ou ela é colocada em liberdade com ou sem medidas cautelares. Além disso, a audiência de custódia, além da decisão, da apreciação da legalidade da prisão que o juiz deve fazer, ela também é um momento de verificação de possíveis maus tratos policiais ou tortura, porque 24 horas é o melhor prazo
para que tanto a memória da pessoa em relação ao que aconteceu com ela esteja mais disponível a ser compartilhada com a autoridade responsável, quanto eventuais marcas físicas de agressão que a pessoa possa ter sofrido. Então, além da questão da legalidade do flagrante, o juiz também deve analisar a questão de possíveis tortura ou maus tratos que a pessoa tenha sofrido. Além disso, foi montado na época, né, o CEAPS, aqui em São Paulo, que é o Centro de Atendimento de Proteção Social. Então, a pessoa que é morador de rua ou tem alguma questão de vulnerabilidade social identificada em audiência, ela pode ser encaminhada para esse centro. Hoje em dia, a questão da proteção social, ela acontece em alguns lugares, em algumas capitais do Brasil, antes e depois da audiência, o que eu considero um avanço em termos, né, de como se faz a assistência de uma pessoa presa em flagrante, para que o juiz, no momento da audiência, já tenha com ele um relato de um profissional da área de proteção social dizendo se aquela pessoa tem alguma vulnerabilidade que deve ser observada, o que se não se fazia em 2015. Então, tudo isso para dizer que a audiência de custódia ela tem sido incrementada e implementada com cuidado e a gente está vendo toda a potencialidade que ela tem para fazer um filtro dessa porta de entrada do sistema de justiça criminal. Esse é o objetivo. A gente tem um país com 40%, agora um pouco menos, né? Graças, inclusive, à implementação das audiências de custódia de presos provisórios. Então, isso foi considerado uma conquista das audiências de custódia, o fato de que a gente diminuiu a nossa taxa de prisão provisória no Brasil. Você deixa de prender desnecessariamente pessoas que não precisam permanecer presas durante o julgamento do seu processo. Então, isso aconteceu em 2015 e um ano depois eu entrei no mestrado em Antropologia Social na USP, já tendo publicado o relatório para o IDDD, fiz um pedido de autorização para o IDDD e eles me concederam autorização para usar esse material para uma pesquisa acadêmica. Então, eu fiz o meu primeiro ano das disciplinas na antropologia e a gente que vem do direito fica maravilhado, assim, você redescobre as ciências sociais, né? Sobre outra lente, outra preocupação, outra perspectiva. Muito menos verticalizada e hierarquizada, que é o direito no Brasil, né? O direito ele é um instrumento de poder, e uma preocupação antropológica muito grande no diálogo e no que acontece na interação das pessoas. Sim. Então, eu revisitei aquele meu material, tanto o meu caderno de campo, quanto os vídeos das audiências que eu tinha tido autorização para gravar, com esse outro olhar, né? Com um olhar mais preocupado com os conceitos que estavam sendo construídos na presença daqueles operadores, né? O que acontece quando eles se juntam para falar de uma pessoa presa em flagrante. Uma preocupação totalmente diferente da que eu tinha como sociedade civil, quase militante, né, pelo direito da pessoa presa. Então, você muda a lente de contato, assim, foi uma mudança bem interessante. Acho que recomendo que as pessoas tentem fazer isso na vida, né? É muito interessante mesmo. E uma das coisas que eu achei interessantes é que você basicamente ia como uma observadora mesmo, né? Você sentava, assistia e tentava meio que não participar ativamente, porque seu papel era de observar como se você não estivesse ali para ter uma ideia de como é que as coisas funcionam de fato. Eu achei interessante uma coisa aqui que você diz no trabalho, que no começo você fazia anotações manuais num caderno, né? Um caderno mesmo de papel. E de repente você mudou esse caderno de papel por um tablet. E parece que você sentiu que os operadores de direito, ali, juiz, promotor, defensor público, enfim, pessoal do cartório, se sentia muito mais confortável do que antes, quando você estava fazendo a anotação no papel. É verdade isso? Como é que era? Era assim, eles ficavam extremamente incomodados em ter alguém ali tomando nota, né? Parecia que eu estava avaliando o que eles estavam fazendo, ao invés de simplesmente observar uma prática, né? Alguns ficavam extremamente incomodados. Cheguei a ter alguns desentendimentos, principalmente com promotores que não gostavam da minha presença, mas, no geral, depois que eu já estava lá há algum tempo e quando eu mudei do caderno para o tablet, primeiro que eles começaram a se acostumar com a minha presença, né? Porque eu estava ali todos os dias como eles. E eu comecei a fazer parte das rodas de conversa informal que eles tinham para além da audiência, né? A saída para o almoço, a chegada, os dias que está frio. Então,
quando você convive tanto com uma pessoa, você invariavelmente começa a se Claro. preocupar ou a olhar para ela de outra forma. Então, eu acho que o tempo de permanência num lugar pode te deixar mais confortável naquele ambiente. Pode não também, né? Eu acho que isso também pode acontecer. Eu até falo sobre isso no livro de um grande antropólogo, o Peter, que ele vai para uma sociedade e as pessoas no começo ficam extremamente desconfortáveis com a presença dele ali, começam a mentir, começam a dissimular a informação porque sabiam que ele estava ali querendo determinado tipo de informação, mas aos poucos, com a presença, as pessoas vão ficando menos intimidadas e começam a se preocupar mais. Eu acho que essa passagem do caderno para o tablet, ela foi muito essencial para tirar esse caráter avaliativo. E eu comecei a mostrar para eles o meu formulário de pesquisa e para que eles vissem que não tinha nada demais ali, né? De que, claro que eu também tinha o meu bloco de notas pessoal, né? Que eu não precisava compartilhar e não compartilhei, mas o formulário em si, para a coleta de informações, era uma coleta de informações. Quem é a pessoa presa, quantos anos ela tem, né? O que ela diz e tal. Porque eu coletava informação da audiência e do auto de prisão em flagrante depois da audiência. Então, eram 2 formulários, né? Era uma coleta de dados muito completa. O nosso objetivo era ver como as audiências aconteciam em toda a sua magnitude, porque uma audiência de custódia não é só os minutos em que ela acontece, mas ela é o antes e o depois. Tem muita gente envolvida para que uma audiência de custódia aconteça. Tem o policial que traz, que faz a escolta, tem o IML, tem o CEAPS. Então, né, isso tudo tinha que ser levado em conta também no momento em que eu estava fazendo a pesquisa. E aí foi muito interessante, porque esses detalhes da minha mudança no campo, eu fui perceber como relevantes depois que eu fiz as disciplinas em antropologia. Na época, eu não percebi. Né? Eu fiz uma pesquisa com outro objetivo. E aí, depois, revisitando, eu falei, gente, aconteceu isso mesmo, né? Que interessante. Tive que me adaptar ali ao que o campo me exigia, né? Eu vi que o trabalho é muito interessante porque você descreve muito bem tudo. Você descreve o ambiente, como é que era. Eram salas improvisadas ainda na época, né? Em que de uma sala de audiência você conseguia escutar o que estava sendo falado na outra sala, né? E isso por si só já é um problema, né? Para você ouvir ali, fazer uma audiência bem feita. E uma coisa que eu achei interessante é que as audiências de custódia, na época, um dos argumentos para elas serem implantadas é que isso diminuiria o número de prisões provisórias e também daria a possibilidade dos operadores do direito, que antes só se encontravam, nesse primeiro momento, com papéis do processo, de verem, de se encontrarem com a pessoa presa, seja para desenvolver uma sensibilidade diferente em relação àquela pessoa que deixa de ser um nome num papel, seja, por outro lado, para que ficassem mais evidentes eventuais marcas de tortura que a pessoa ali tinha sofrido. Em relação ao primeiro desses objetivos, que seria de diminuir o nível de encarceramento, agora você disse que parece que tem esse dado. Mas, na época, a impressão que você teve fazendo essas pesquisas é mesmo de que isso mudou alguma coisa da sistemática anterior? Eu falo disso no texto, principalmente pela palavra humanizado, né? Na época se falava vamos humanizar o processo criminal. O que para mim, o que vem de primeiro, assim, né, de automático, é tipo o reconhecimento de que aquilo é desumano. Quando você fala que você precisa humanizar algo, você reconhece o estado de coisas desumano que está acontecendo. E o outro é colocar uma enorme expectativa em um instrumento de contenção. Por quê? A audiência de custódia, o objetivo dela era realmente reavaliar a legalidade e pensar em desconstruir o abuso do uso da prisão provisória como medida cautelar no Brasil, mas, ao mesmo tempo, ela também está inserida em uma lógica prisional carcerária do resto do processo criminal. Não tem como ela ser um oásis diante de um sistema que super encarcera. Então, eu acho que tinha-se uma grande expectativa nas audiências de custódia. Eu acho que, respondendo a sua pergunta, eu acho que, em partes, sim, se cumpriu esse objetivo, principalmente nas entrevistas que eu fiz com os operadores antes e depois da implementação, isso ficou muito claro, assim, principalmente os promotores, eles diziam que não tinham ideia
antes de fazerem audiência de custódia, de quem era a pessoa presa em flagrante no Brasil, né? Quem é a pessoa que é presa em flagrante? Da onde ela vem, né? Com o que ela trabalha ou não trabalha, ou qual a cor da pele dela, né? Que são coisas que esses Sim. promotores descobriram na presença da pessoa custodiada. E eu acho que isso é um ganho humanitário, realmente, usando essa palavra, né? No que ela pode trazer de bom para a gente, para essa discussão, sem precedentes. Eu acho que todas as vezes em que a gente faz um operador do direito repensar o papel dele diante de um sistema, você ganha, com certeza. É muito melhor ter audiência de custódia do que não ter. Então, agora a gente está enfrentando uma discussão política muito séria em relação às videoconferências, né? Porque a Sim. pandemia colocou essa realidade para a gente. E há um grande receio de quem trabalhou e lutou pela implementação das audiências de custódia de que essa seja a nova realidade. De que ainda quando possamos voltar a nos encontrar, a audiência de custódia entre na lógica da videoconferência. Porque isso tira o essencial, que é esse encontro presencial, faz toda a diferença. Todo mundo que está vivendo a pandemia agora, que não está podendo se encontrar, está vendo a diferença que faz o Com não certeza. encontro. Com certeza. E, por outro lado, também tem uma questão interessante dessas videoconferências, que eu acho que, vamos dizer, o único aspecto menos negativo delas, eu até queria saber se você concorda comigo, é que quando o custodiado é trazido para o fórum para ser ouvido em audiência de custódia, mesmo em audiência de instrução depois, é um policial militar que o acompanha até a sala, né? E isso, eventualmente, é problemático, né? Porque, normalmente, essa pessoa foi presa em flagrante por um policial militar. E se ela sofreu agressão ali, ela sofreu agressão normalmente, quando há um caso de tortura, por um policial militar, né? E embora as normativas já da época diziam que aqueles policiais militares não seriam os que levariam o preso até a sala de audiência, que fariam essa escolta, eram pessoas da mesma corporação, né? E ficam ali do lado, né? Então, até, vamos dizer, utópico você achar que o juiz vai perguntar, eventualmente, que a pessoa se ela foi torturada ou não, e ela não vá se sentir pressionada para dizer que foi, né? Com uma pessoa ali, e se ela foi, eventualmente, ela vai ter ainda mais razão de não dizer que foi, porque ela não sabe o que pode acontecer dali depois, né? De certa forma, paira uma ameaça. De outro lado, quem cuida dos presídios hoje são os chamados policiais penais, antes eram os agentes carcerários. Você acha que talvez uma modificação que seria importante é que o pessoal da Secretaria de Assistência Penitenciária fizessem essa escolta em vez da Polícia Militar? Você acha que isso ajudaria Eu evitar esse acho, Rafa, silêncio? eu acho que pode ser que o impacto seja, pode ser que não haja impacto, pode ser que seja indiferente, porque a pessoa custodiada, ela está numa situação de extrema vulnerabilidade. Independente de quem a conduza até uma audiência, claro que não ser alguém fardado, não ser alguém armado, não estar algemada, com certeza dará outra possibilidade de ela falar sobre o que pode ter acontecido. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que isso dissolve a relação de poder que existe em qualquer escolta, entende? Então, eu acho que pode ter um impacto, pode não ter, porque a pessoa vai se sentir ameaçada por estar sendo escoltada, estando ou não com uma polícia militar ou uma polícia penitenciária. Em alguns casos, a pessoa ela não sabe fazer essa distinção, inclusive, entre um uniforme de uma pessoa e um uniforme de outra. A opressão da contenção física talvez seja suficiente para que a pessoa não fale. Faz Né? todo Independente sentido. assim. E há uma série de jogos de poder que são. Até me Sim. lembrou muito os livros do Foucault, né? Sim. Existe uma microfísica ali do poder, uma espécie de várias relações de poder que estão ali ocultadas, de certa forma, mas que existem. Uma delas que me chamou muita atenção está presente num certo comportamento, não de todos, mas em alguns casos, de operadores do juiz, operadores jurídicos, que, de certa forma, uma maneira meio sádica, quando a pessoa não entende a pergunta, ri, por exemplo, né?
você diz ali no seu trabalho que uma das perguntas que eram menos compreendidas por essas pessoas custodiadas era quando ele dizia, ou quando o juiz perguntava estado civil, e a pessoa eventualmente dizia ou que não sabia, ou respondia a profissão, ou alguma outra coisa, né? Uhum. E mesmo acompanhando várias audiências em que esse tipo de pergunta causava essa dúvida, você vê uma resistência pelo menos daqueles operadores específicos, em mudar a pergunta. Por exemplo, perguntar: o senhor é solteiro, o senhor é casado, a senhora é solteira, a senhora é casada, que com certeza seria compreendida. Então, existe também uma diferença, assim, um abismo de diferença entre níveis sociais, culturais, que ali jogam também outras dinâmicas de poder, né? E eu queria até te perguntar em relação a isso, que você acompanhava não só as audiências, mas os bastidores, os intervalos ali, em que o juiz falava eventualmente alguma coisa com o escrevente ou com o promotor. Como isso te ajudou, esses momentos te ajudaram a obter uma percepção moral daquela situação toda? Eu acho que foram essenciais, assim, inclusive quando eu retornava para esses meus materiais, se eu só olhasse os vídeos, eu não entendia a dinâmica, né? Eu não entenderia como um observador externo o que eu quis dizer quando no livro eu falei sobre silenciamentos, quando eu falei sobre prática de escuta e questionamento. Todas essas categorias que eu trago só foram possíveis porque eu pude acompanhar os bastidores, né? Como você disse. E eu acho que a gente pode até considerar bastidores em relação àquele caso, porque acontecia fora das câmeras, mas aquele é o show, entendeu? Mais do que bastidores, o show é esse momento em que os operadores estão fora das câmeras, construindo as suas percepções que vão ser levadas para um determinado caso e que vão ser, nesse processo, revestidas de diversas categorias jurídicas que fingem que não são morais. Eu acho que é isso que é essa transição dessa moralidade, né? Que ela deixa de ter um julgamento de uma palavra que a gente usa como leigos e quando você transforma isso para uma categoria jurídica. O que você diz que aquela pessoa fez, porque a audiência de custódia, em muitos casos, por não dar de fato a oportunidade de que a pessoa se manifeste, ela é uma confirmação unilateral do que aconteceu. Às vezes as pessoas custodiadas ouviam o promotor relatando o que aconteceu e faziam que não com a cabeça, porque elas queriam falar. E aí, seja por uma estratégia de defesa, que prefere que a pessoa não se manifeste, ou seja porque ela mesma não queria se manifestar, você via esse conflito, né? Então, a audiência de custódia, ela é uma narrativa, e ela já vem pronta do auto de prisão em flagrante. Então, muitas vezes, ela é uma confirmação do trabalho da polícia. É E aí interessante você até tem essa que passagem mesmo. em alguns casos, né, alguns juízes, você diz é tanto uma confirmação que muitas vezes a decisão judicial sobre se a pessoa ia permanecer presa ou se ia conseguir liberdade provisória já era impressa antes do custodiado entrar na sala, né? O que mostra assim que a audiência era mais uma espécie de teatro, né? Porque já estava tudo decidido ali, né? Exato, e aí você tem agora, no caso da pandemia, alguns estados no Brasil que não estão fazendo as audiências por videoconferência, mas apenas voltou-se ao auto de prisão em flagrante. E em vários estados brasileiros, sem a manifestação da defesa. Que Então, é um coisa! retrocesso gigantesco, né? Porque Com você certeza. tinha um auto de prisão em flagrante com a manifestação da defesa e a decisão. Aí você evolui para uma audiência de custódia. E aí você retrocede para o auto de prisão em flagrante sem a defesa. Que fica claro que aquilo independe da defesa. A defesa ela não faz diferença nenhuma. O juiz vira uma espécie de chancelador do que já existe, né? Um Ele só carimbador, dá. Exatamente. Que era burocrata. exatamente o que se queria impedir que acontecesse, né? As audiências de custódia era para que o juiz tivesse a oportunidade de apreciar o flagrante e fizesse. E de fato, presenciei muitas audiências de custódia que fez toda a diferença poder conversar com a pessoa. Poder saber que a mulher estava grávida, por exemplo.
Faz todo sentido. Faz todo sentido. Não vem no Claro, auto de prisão em flagrante, às vezes, se a mulher está grávida ou não, né? De quantos meses, qual a situação da claro. gravidez dela. Então, dar a oportunidade para que o juiz decida de outra forma, na presença da... Era essa a grande ideia, né? Então, acho que é uma grande expectativa que foi cumprida em partes, mas ainda é um grande desafio. Agora, o que a gente está vendo na pandemia é o risco de nos perdermos e retrocedermos absurdamente, assim, corremos esse risco. É preocupante mesmo. Na época, uma coisa também que me chamou a atenção, eram vários juízes que faziam lá na Barra Funda essas audiências de custódia, né? Você percebia que havia um protocolo bem seguido ou as audiências variavam muito de acordo com quem era o juiz? Eu acho que existia um protocolo básico, né, o mínimo que deve ser feito, mas a condução da audiência variava muito de juiz para juiz. O detalhamento das perguntas, a preocupação, o tempo. Tinham juízes que tinham uma enorme preocupação em serem rápidos e acabavam fazendo audiências de... Eu cheguei a cronometrar 2 minutos e 14 segundos uma audiência, né, o que é absolutamente não razoável, né? É uma não audiência, se ela tem Com 2 minutos e... certeza. É. Então, isso variava muito de juiz para juiz. Acho que existia um protocolo mínimo, mas a condução da audiência variava muito. Quando você olhava as decisões por escrito, você não via muita diferença. Muitos, inclusive, reproduziam pedaços inteiros, né? Sempre as mesmas coisas, né? Decisões muito padronizadas, principalmente para determinados tipos de crime. Então, o tráfico de drogas era um crime padrão, assim, era muito, muito, muito raro que alguém recebesse uma decisão de liberdade pelo crime de tráfico ou roubo, então, roubo também, né? Por ser um crime com violência. Então, virava uma reprodução das mesmas coisas. Mas algumas juízas e juízes se preocupavam bastante em ouvir. Então, acho que essas audiências até davam muita esperança para a pessoa custodiada de que ela teria uma decisão de liberdade, o que não Muitas vezes. necessariamente correspondia. A pessoa ouvia e no final também era presa e ficava muito revoltada. Mas eu te contei, né, que eu tenho hipertensão. Então, né, o espaço de escuta não necessariamente significava liberdade. Eu acho que isso é algo interessante de se observar na prática, né? Com certeza. E no capítulo 3 você elege 5 casos para contar, né? Por que Sim. você escolheu esses 5 casos? Foram muito difíceis de serem escolhidos, Rafa. Acho que foi um trabalho, foi a pior parte, digamos assim, que é a hora em que o pesquisador ele tem que fazer um recorte. É, eu resolvi escolher esses 5 casos porque eu acredito que eles, de formas muito diferentes, porém complementares, traziam as questões de silenciamento sobre as quais eu queria falar. Eram 5 casos em que a pessoa havia sido visivelmente agredida. Os sinais eram claros de que ela havia sofrido violência e eu queria conseguir analisar como que os operadores tratavam disso na audiência. Eles iam falar desse assunto, não iam falar? Qual o encaminhamento que aquele juiz ia dar a partir da manifestação visível de uma agressão que a pessoa havia sofrido? Então, eu escolhi esses casos primeiro por isso, e segundo, pelo o que de simbólico eles traziam, né, nessa narrativa do que havia acontecido. Então, um dos casos que eu trago, por exemplo, o promotor, quando vai se manifestar pela prisão, na própria fala, já explica por que a pessoa foi agredida. E eu achava isso parece banal, mas isso é de um poder enorme. Se o Ministério Público, que é o titular, é o responsável constitucionalmente por verificar o trabalho da polícia, na sua manifestação já explica por que a pessoa foi agredida, dizendo que no auto de prisão em flagrante constava que a pessoa teria tentado fugir, se evadido do local. Tá ali, tá explicado. O direito se basta. Naquele momento ele diz: para mim esta violência foi justificada. Porque eu já tenho aqui a explicação pela qual ela aconteceu. E ela não veio da pessoa, ela veio do auto de prisão em flagrante, entendeu? Então, para mim, isso era incrível, porque isso é banal e na prática, de quem trabalha com direito criminal, isso passa batido, mas uma vez que o Ministério Público já diz por que aquela violência aconteceu, isso é a chancela da violência policial.
É Então, eu queria interessante, analisar isso. especialmente porque o papel constitucional do Ministério Público no Brasil, pelo menos da minha interpretação, não é um papel acusatório simplesmente. O Ministério Público é fiscal do ordenamento Proteção, jurídico. Então, proteção da sociedade. exatamente. Então, ele tem que verificar não só se o crime ocorreu, mas ele tem que pedir o que está de acordo com o direito, mesmo que aquilo seja contra a sociedade. Ele tem um papel, de certa forma, que é um pouco, pelo menos, imparcial nesse sentido, né? Que Sim. deveria ser um pouco imparcial, né? De não levar para frente alguma denúncia, por exemplo, que não tenha justa causa, não tenha laço probatório mínimo. Não é um acusador a qualquer preço, né? A Constituição Exato. deixa isso muito claro, a meu ver. E E eu esses acho tipos de casos que você conta nos coloca mesmo a pergunta de se isso está sendo feito, se os membros têm a noção de que existe esse papel constitucional que é restrito, de certa forma, do Ministério Público, né? uhum. Eu acho que muitos promotores assumiram esse papel e, de fato, têm essa preocupação em audiência de custódia, acho que Uhum. sim. Mas é um desafio. É um desafio para todos, porque eles também não querem colocar e prejudicar todo o trabalho da polícia e nem devem fazer Claro, isso. sim. Eu acho que você entra numa dificuldade das instituições de o que a gente faz como Estado em relação a uma violência que o próprio Estado Faz fez. todo sentido. E que você Então, é membro do Estado também, né? Você é exato, é o parte Estado se dele. fiscalizando, e aí, É, nesse nosso sistema de freios e contrapesos que a gente tem entre as instituições, um fiscaliza o outro, isso funciona muito bem na teoria, mas na prática, se eu, como promotor, passo a duvidar de tudo que a polícia faz, o meu trabalho perde o sentido. com certeza. Então, Tem um liame muito tênue, né, em relação a isso. Verdade. e tem uma grande colega minha, que é a Maria Goretti, ela escreveu o doutorado dela sobre os casos de tráfico, e ela narra que existe quase que uma grande confiança e uma grande fé no trabalho da polícia, porque sem isso, o sistema rui, ele não se sustenta em mais nada. Num sistema muito baseado na prova produzida pela polícia no momento do flagrante, né? A gente tem, infelizmente, um sistema de justiça criminal que não investe em polícia científica, que não investe na ciência, né? Você acaba tendo quase que só a palavra da polícia nos casos de tráfico, por exemplo. Então, ela faz esse recorte e ela analisa um texto brilhante, e eu falo desse texto dela também porque é isso, se você passa a duvidar dos seus instrumentos de trabalho, o seu trabalho não se sustenta. Então, é muito interessante que a audiência de custódia, ela coloca tudo isso, ela choca todas essas dificuldades que o Estado tem em relação à violência que ele mesmo produz, e ela incorpora aquilo, né? Então, para mim, ela é um instrumento de pesquisa sobre o sistema de justiça criminal extremamente valioso. Então, que todos os pesquisadores que queiram pesquisar melhor, assim, a audiência de custódia é um momento muito privilegiado para ver esse debate acontecendo. É verdade. Bom, agora eu tenho só mais duas perguntinhas, porque a gente está chegando ao final. Uma delas é: qual é o caso que mais te impactou? Se você não pudesse eleger cinco, tivesse que eleger um só, qual seria esse caso? Conte um pouquinho dele para nós. Eu acho que seria o caso da roleta russa, que eu falo no livro. Foi um caso que me marcou muito. Foi o único dos 5 que eu não tive acesso à gravação depois. E que eu escrevi páginas e páginas assim no meu caderno de campo sobre esse caso, me marcou muito, que foi um caso de uma mulher que foi apresentada em audiência de custódia, e ela relatou que ela ficou durante horas sendo submetida à tortura da polícia, ela e a companheira dela, e chegaram a fazer roleta russa com a arma. Ela deu detalhes, assim, detalhes de requintes de crueldade do que ela teria vivido, e me chocou a indiferença com a qual tanto a juíza quanto a promotora lidaram com o caso, né? Era um defensor que estava na audiência, e ele que pediu para que ela se manifestasse sobre isso, e quando ela se manifestou, a promotora tirou sarro, né?
usou de sarcasmo em relação ao que ela havia contado, como que para menosprezar o relato da violência que ela havia sofrido. E é aí que eu acho que mora a questão da moralidade, né? Quais termos e quais falas você pode usar ou você usa na prática que denotam o que você está pensando. Então, uma das principais mecanismos que eu identificava nas audiências de custódia, que esse caso ele é brilhante, né, nesse sentido, apesar de ser um caso horroroso no que aconteceu, mas ele revela essa prática do nosso sistema cruel de justiça criminal, que mas qual motivo o policial teria para fazer isso com você? Você devolve para a vítima da violência a justificativa pela qual ela sofreu violência. E ao não conseguir responder, ela ficou, essa mulher ficou extremamente desconcertada, ela não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. E ela falou, eu não sei por que fizeram isso comigo, como se a resposta dela fosse definir se aquele relato era legítimo ou não era. E olha, eu não estou querendo dizer que a promotora deveria ter na hora já vamos prender esse policial, não, mas o que ela fez, essa desqualificação da dor daquela pessoa é uma categoria moral. Isso é moralidade e é o momento em que o direito encontra seus meios de fazer essa moralidade prevalecer no caso. Então, ela pede a conversão da prisão provisória por considerar que a quantidade de droga encontrada era suficiente para que ela tivesse que continuar presa. Então, todo aquele relato foi desconsiderado, ela foi humilhada por ter contado com detalhes o que ela sofreu, e eu acho que esse caso me marcou muito por isso. Ela ficou mais de 10 minutos, que para uma audiência de custódia isso é muito tempo, ela ficou 10 minutos contando o que tinha acontecido com ela e no final das contas ela ainda teve que responder por que o policial teria feito isso com ela, né? Foi bem difícil essa audiência, mexeu muito comigo. E eu acho que esse é um ponto, né, de que a gente tem que ter uma pesquisa imparcial, é claro que a gente tem que ter uma pesquisa imparcial, mas ignorar os nossos sentimentos diante da realidade não é fazer pesquisa, sabe? Eu acho que tudo bem, você como pesquisador, é óbvio que a sua presença no campo afeta o campo e o campo em você te afeta. E é preciso reconhecer isso e reconhecer os limites disso em relação ao impacto que isso tem no seu trabalho e não ignorar que isso aconteceu. Então, acho que esse caso me marcou muito por todos esses aspectos, né? Por tudo isso. Também foi o caso que mais me marcou, inclusive. Eu acho que a maioria dos leitores vão se identificar, de certa forma, vão se impactar muito com esse caso. Também foi o caso mais forte, assim, para mim. Bom, acho que uma última pergunta, então. Seu trabalho chama Audiências de Custódia, Percepções Morais sobre a Violência Policial e Quem é a Vítima. Quem é a vítima? Para o direito, e aí, assim, claro que eu estou super aberta a críticas e acho que a academia, ela vive disso, né? Ela vive de debates, mas na minha humilde percepção, a vítima para o direito criminal é a vítima do crime patrimonial. Quem é a vítima no direito brasileiro, quem pode se auto-intitular vítima é a pessoa que teve o seu objeto roubado, o seu bem subtraído, com violência, principalmente. A violência policial, ela muitas vezes vai encontrar uma justificativa de existir, o direito vai dar uma explicação, a pessoa tentou fugir, ou o crime que ela cometeu era violento, então a violência a que ela foi submetida era justificável. Então, você encontra dentro do direito diversas explicações para uma violência policial. Então, essa pessoa ela não pode se chamar de vítima, porque o que ela fez justifica o que ela passou. Enquanto que uma vítima de violência patrimonial é a vítima. Você vai ser ouvido como vítima, a sua palavra vai ser considerada durante o processo criminal como vítima. Então, eu acho que no Brasil, a gente faz um recorte muito estrito do que é a vítima. Claro que eu não estou falando aqui de outros tipos de crime, como violência doméstica, eu acho que aí você entra num outro debate sobre vitimização e vitimologia, tem grandes estudiosos sobre esses temas que vão se aprofundar muito mais, mas nas audiências de custódia, a categoria de vítima, para mim, parece estar circunscrita a quem sofreu aquele crime, principalmente o crime patrimonial.
Então, essa é a minha contribuição que eu tenho para dar em relação a esse debate. Eu acho que a gente tem muito a construir sobre isso e acho que todo mundo que trabalha com direito criminal sabe do que eu estou dizendo, que há essa relativização do papel da vítima a depender do que você está dizendo que aconteceu. E no caso da violência policial, isso é bem marcante mesmo, assim, muito, muito marcante. E nesses casos de violência policial em que foram abertas investigações, você tem notícia de se isso resultou em alguma sanção ou se foi arquivado, alguma coisa do tipo? Todos da minha pesquisa foram arquivados. Eu sei que existiram outros em que houve abertura de inquérito, né, dentro do próprio DIPO, né, que recebe esse tipo de caso. Em alguns, tem um grupo especial do Ministério Público responsável por identificar esquadrões que têm problemas de violência policial, ou da Polícia Civil também. Mas das audiências que eu acompanhei, todas foram arquivadas. Infelizmente, nenhum buscou a efetiva responsabilização, né? Interessante. Última pergunta mesmo agora. Da Claro. época das suas observações até hoje, mudamos para melhor? Eu acho que a gente tem um impacto, né, como eu falei, na taxa de prisão provisória, mas a gente tem alguns, no caso de São Paulo, alguns retrocessos muito alarmantes. Então, o DIPO 5 não existe mais. O DIPO 5 era a seção do DIPO responsável por fazer essa verificação dos casos de violência que eram trazidas às audiências. Ele foi desmobilizado para essa função, isso não acontece mais em Tipo, São Paulo. é o quê? É um É o sistema? Departamento de Inquéritos Policiais da capital. Ele só Certo. existe aqui em São Paulo, né? Por Uhum. conta dessa grande massa de pessoas presas, né? A gente teve que criar um departamento São específico. varas específicas, por exemplo, que lidam só com essa fase pré-processual. Então, Isso, o DIPO ele certo. funciona como uma única vara, né? O DIPO. E aí lá dentro você tem juízes que ficam lotados dentro do DIPO só para analisar cautelaridade e flagrante. Certo. Então, dada essa quantidade, né, homérica de casos que a gente tem na capital, em outros lugares do Brasil, em outras comarcas, é normalmente o juiz criminal que faz as audiências de custódia, mas ele também é o juiz que vai fazer o processo criminal depois, né? E o Que a gente DIPO até agora... 5 é o que investigava as torturas ou os relatos de violência, é isso? Isso, E ele foi criava um extinto. procedimento e ele foi desmobilizado. Ele ainda existe, mas ele não serve mais para isso. Ele é só uma divisão interna do DIPO, mas ele já não tem mais essa atribuição. Hoje em dia, logo no final do mandato do Temer, ele inclusive aprovou uma lei que mudou um pouco a regra para o processo em relação a militares que estejam sendo acusados de cometerem crimes contra civis. Então, hoje em dia, esses casos de violência, quando geram algum tipo de inquérito, eles são encaminhados direto para a corregedoria de polícia, eles não passam mais pelo DIPO. Isso é o Poder Judiciário se afastando da questão e deixando direto com o administrativo da polícia para a investigação. O que, a meu ver, como pesquisadora, é um retrocesso, porque você deixa de saber o que acontece, você perde o controle, você já não sabe mais se aquela pessoa teve a demanda dela ouvida ou não ouvida. Eu acho que isso é um retrocesso de todos os instrumentos que a audiência de custódia pode trazer. E claro que eu estou falando, né, da capital, aqui eu estou falando de São Paulo, mas o Brasil é enorme, a gente tem outras práticas acontecendo, mas, para mim, eu acho que a gente perdeu uma grande oportunidade de fazer uma investigação séria sobre a violência policial em São Paulo. Bom, muito obrigado por ter aceitado fazer esse pequeno bate-papo comigo. Tenho certeza que todo mundo ficou assim maravilhado com tudo isso que você falou para nós. É uma pesquisa interessantíssima. Espero que saia logo a segunda edição do seu livro para os leitores que estão aí querendo mergulhar melhor no seu trabalho conseguirem fazer isso. E, enfim, eu estou muito honrado de ter te recebido. Obrigado mesmo, viu? Obrigada a você, Rafa. Eu espero que tenha sido minimamente interessante. Fico à sua disposição e a dos seus alunos também, que eu sei que são super dedicados e Obrigado. têm a sorte de te ter como professor. Eu Imagina. fico à disposição para quem quiser conversar, trocar e-mail, referência bibliográfica. Eu estou aqui para isso. Fechado.
Então tá, um beijo para você, tudo de bom Para e você até também, uma Rafa. próxima. Até, obrigada, tchau. Tchau.